Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Ramon do canal A Verdade é uma Questão de Tempo. É um prazer enorme estar de volta depois de muito tempo, longe, de fazer os estudos, e agora eu estou retomando por questões até pessoais, familiares. E nesse período eu estive tendo acesso a muitas informações, e muitos livros, interessantíssimos, para passar para os irmãos a nível de conhecimento, tá certo? E um desses aqui, pessoal, eu quero trazer para vocês é o livro de Urântia, tá certo? E um fato muito interessante nesse livro que traz aqui, pessoal, é a respeito dos 24 anciãos, ou como está aqui, os 24 conselheiros. E é muito interessante porque quem já foi, ou é do meio evangélico, cristão, sempre já ouviu falar sobre os 24 anciões que tem Apocalipse 4, versículo 4, capítulo 4, quer dizer, capítulo 5 e capítulo 19, Mas a gente nem tem ideia de quem é que seja, esses 24 anciãos. E também tem muitas músicas, que já fizeram referência aos 24 anciãos, não é verdade? Então, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês quem são esses 24 anciãos, E esse livro de Urântia é muito bom, muito bom mesmo. Eu já compartilhei até com alguns irmãos e eu aconselho, a todos vocês obterem, esse livro, que ele é muito bom, muito interessante, Ele traz muitas informações, né? Dos seus detalhes, E também ele agrega junto com as escrituras, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Diz assim, ó: os 24 conselheiros, que são os 24 anciãos. No centro dos 7 círculos residenciais angélicos em Jerusalém está localizada a sede central do Conselho Consultor de Urântia, com os 4 e mais 20 conselheiros, ou seja, 24. João, o Revelador, chamou-os de 24 anciãos. E ao redor do trono havia 24 assentos, e nos assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de togas brancas. O trono, ao centro desse grupo, é o assento do juízo do arcanjo que preside ao trono da lista de chamada da ressurreição em misericórdia e injustiça para todo o Satânia. Esse juízo tem acontecido sempre em Jerusalém, mas os 24 assentos à sua volta foram colocados em posição. Não há mais do que 1900 anos, logo depois que Cristo, Michael foi elevado à soberania plena de Nébadon. Esses 420 conselheiros são os seus agentes pessoais em Jerusalém e têm autoridade para representar o Filho Mestre em todas as questões que concernem as listas de chamadas de Satânia e em muitas outras fases do esquema da ascensão mortal nos mundos isolados do sistema. São os agentes designados para executar as solicitações especiais de Gabriel e os mandados pouco habituais de Michael. Esses 24 conselheiros foram recrutados das 8 raças de Urântia. Aqui Urântia é a Terra, tá, pessoal? Então, eles têm como nome, da Terra, que a gente, aqui nesse plano, planeta, as pessoas colocaram como planeta Terra, mas, na verdade, para os seres celestes, para o Criador, o nome é Urântia, tá certo? E voltando aqui, ó, esses 24 conselheiros foram recrutados das 8 raças de Urântia, e os últimos desse grupo foram congregados na época da lista chamada da ressurreição feita por Michael, 1900 anos atrás. Esse conselho consultor de Urântia é constituído pelos seguintes membros. Aí, olha só. O primeiro assento desses 24 anciões. Quem é? Onagar, a mente mestra da idade anterior ao príncipe planetário, que dirigiu
os seus companheiros na adoração do doador do alento. 2. O assento 2 desses 24. Monsan, o grande educador da idade pós-príncipe planetário em Urântia, que orientou os seus companheiros para a veneração da grande luz. Terceiro assento, quem é esse outro ancião? Se chama Onamonalonton, um líder muito antigo dos homens vermelhos, ou seja, da raça vermelha, e aquele que afastou essa raça da adoração de deuses múltiplos, conduzindo-a à veneração do grande espírito, ou seja, do Altíssimo Iá. O quarto assento, que é Orlandoff, um príncipe dos homens azuis e líder deles no reconhecimento da divindade do chefe supremo. O quinto assento desses 24, Porchunta, o oráculo da extinta raça alaranjada e o líder desse povo na adoração do grande mestre. O sexto é Singlangton, o primeiro dos homens amarelos a ensinar e a liderar o seu povo na adoração da verdade única, um lugar de muitas. Há milhares de anos, o homem amarelo já sabia da existência do único Deus. O sétimo assento desses 24 se chama Fontade, aquele que livrou os homens verdes das trevas e que foi o seu líder na adoração da única fonte da vida. O oitavo assento desses 24 se chama Orvonon, aquele que trouxe à luz as raças índigo-negras e o líder delas, de então no serviço ao Deus dos deuses. O nono assento, quem é? Adão, o desacreditado, mas reabilitado pai planetário de Urântia, ou seja, da Terra, um filho material de Deus que foi relegado à semelhança da carne mortal, mas que sobreviveu e posteriormente foi elevado a essa posição por decreto de Michael. O décimo assento desses 24 anciãos, Eva, a mãe da raça violeta de Urântia, que sofreu a punição pelo erro, junto com seu companheiro, e que também foi reabilitada com ele e designada para servir neste grupo de sobreviventes mortais. O 11º assento desses 24 se chama Enoque, o primeiro dos mortais de Urântia, ou seja, da Terra, a fusionar-se com o ajustador do pensamento durante a vida mortal na carne. O 12º assento desses 24 é Moisés, o emancipador de uma parte remanescente da raça violeta submergida e incentivador da restauração da adoração do Pai Universal sob o nome de o Deus de Israel. 13º assento desses 24 se chama Elias, uma alma de brilhante êxito espiritual, transladada durante a idade pós-filho material. E o 14º assento desses 24 se chama Macventa Melquisedeque, o único filho dessa ordem a auto-outorgar a si próprio as raças de Urântia, se bem que ainda continue sendo numerado como um Melquisedeque. Ele transformou-se para sempre em um ministro dos Altíssimos, assumindo eternamente o compromisso do serviço como mortal ascendente, tendo estado em Urântia à semelhança da carne mortal, em Salém, nos dias de Abraão. Esse Melquisedeque foi recentemente proclamado príncipe planetário vice-regente de Urântia, com sede central em Jerusalém e com autoridade para atuar em nome de Michael, que atualmente é o príncipe planetário do mundo, onde experienciou na forma humana a sua auto-outorga final. Apesar disso, Urântia é supervisionada ainda por governadores gerais residentes sucessivos, membros dos 24 conselheiros. O 15º assento dos 24 se chama João Batista, o predecessor da missão de Michael em Urântia e na carne, primo distante do Filho do Homem. O 16º assento dos 24, o primeiro líder das criaturas intermediárias leais a serviço de Gabriel, na época da traição de Caligácia, elevado a esta posição por Michael,
logo depois de entrar em soberania incondicional. Essas personalidades selecionadas estão atualmente eximidas do regime ascensional, por solicitação de Gabriel, e não temos nenhuma ideia de quanto tempo eles podem servir nessas funções. Os assentos do número 17, 18, 19 e 20 não são ocupados de modo permanente. Estão temporariamente ocupados, por consentimento unânime de 16 membros permanentes, mas são mantidos abertos para a designação futura de mortais ascendentes da idade atual, de pós-outorga de um filho de Urântia. Os assentos 21, 22, 23 e 24 estão do mesmo modo preenchidos temporariamente e são mantidos reservados para os grandes mestres de idades posteriores, que se seguirão indubitavelmente à idade presente, as eras dos filhos magisteriais e dos filhos instrutores, bem como as idades de luz e vida, estão sendo antecipadas para Urântia, sejam quais forem as visitações inesperadas dos filhos divinos que possam ou não ocorrer. Tá? Vou ler um pouquinho aqui dos filhos materiais para vocês, que diz assim, ó: as grandes divisões da vida celeste têm as suas sedes centrais e as suas imensas reservas em Jerusalém, incluindo as várias ordens de filhos divinos, de espíritos elevados e superanjos, de anjos e de criaturas intermediárias. A morada central desse setor maravilhoso é o templo principal dos filhos materiais. O domínio dos Adãos é o centro de atração para todos os recém-chegados em Jerusalém. É uma área enorme que consiste de 1000 centros, se bem que cada família de filhos e filhas materiais vive em um domínio próprio, até a época da partida dos seus membros para serviço nos mundos evolucionários do espaço, ou até o seu embarque na carreira de ascensão ao paraíso. Esses filhos materiais são o tipo mais elevado de seres que se reproduzem por meio do sexo, os quais podem ser encontrados nas esferas de educação dos universos em evolução, e são realmente materiais. Mesmo os Adãos e as Evas planetários são totalmente visíveis para as raças mortais dos mundos habitados. Esses filhos materiais são o último vínculo físico na cadeia das personalidades, que se estende desde a divindade e a perfeição acima até a humanidade e a existência material abaixo. Esses filhos proporcionam aos mundos habitados uma intermediação em contato mútuo com o príncipe planetário invisível e as criaturas materiais dos reinos. No último recenseamento milenar em Salvignon, havia o registro em Nébadon de 161.432.840 filhos e filhas materiais com status de cidadania nas capitais dos sistemas locais. O número de filhos materiais varia nos diferentes sistemas, e o seu número está aumentando constantemente pela reprodução natural. No exercício das suas funções de reprodução, eles não são guiados inteiramente apenas pelos desejos pessoais nas personalidades envolvidas, mas também pelos conselhos consultivos e pelo corpo mais elevado de governantes. Esses filhos e filhas materiais são os habitantes permanentes de Jerusalém e seus mundos interligados. Eles ocupam vastas áreas em Jerusalém e participam liberalmente da direção local da esfera da capital, administrando praticamente todos os assuntos de rotina, com a assistência de criaturas intermediárias e seres ascendentes. Em Jerusalém, esses filhos reprodutores têm a permissão para experimentos com os ideais de autogoverno segundo a maneira dos Melquisedeques. Então, ou seja, Melquisedeque é uma raça celeste que vem para cá, para a Terra, para uma missão, assim como foi Melquisedeque quando encontrou com Abraão, né, da Batalha dos 4 Reis
dos 4 reis contra 5, né, que é lá descrito em Êxodo, aquele mesmo que recebeu o dízimo de tudo, né? Então a gente pode ver aqui que agora faz sentido quando as escrituras dizem que aquele sem início de dias, né? Sem contagem de dias, sem pai e sem mãe. Então, ou seja, agora faz sentido, porque Melquisedeque é uma raça celeste, entendeu? Vamos assim dizer, que vem para a Terra materializado com uma missão, tá certo? Assim como foi nosso Salvador, né? Assim como foi Emanuel, né? Considerado como Emanuel, ou como Yahshua ou Yahushua, tá certo? Então a gente está vendo aqui, né, que Melquisedeque nada mais é do que uma raça celeste de vários membros, né, que vem para uma missão na Terra que é considerado como Melquisedeque, tá certo? E voltando, em Jerusalém esses filhos reprodutores têm a permissão para fazer experimentos com os ideais de autogoverno, segundo a maneira dos Melquisedeques. Estão concretizando um tipo muito elevado de sociedade. As ordens mais elevadas de filiação reservam-se às funções do veto do reino. No entanto, para quase todos os aspectos, os adamitas de Jerusalém governam a si próprios por meio do sufrágio universal em governo representativo. Dentro de algum tempo, eles esperam que lhes seja concedida uma autonomia virtualmente completa. O caráter do serviço dos filhos materiais é grandemente determinado pelas idades deles, conquanto não sejam ainda elegíveis para serem admitidos na Universidade Melquisedeque de Salvington, sendo materiais e comumente limitados a certos planetas. Entretanto, os Melquisedeques mantêm fortes corpos docentes nas faculdades das sedes Melquisedeques e mantêm fortes corpos docentes nas faculdades das sedes centrais de cada sistema, para a instrução das gerais mais jovens desses filhos materiais. Os sistemas de aperfeiçoamento educacional e espiritual promovidos para o desenvolvimento dos filhos e filhas materiais mais jovens são o máximo da perfeição em termos de metas nas técnicas e nas aplicações práticas. Bom, então por hoje eu sigo por aqui, tá? Para não ficar muito longo. Então, mostrei para vocês hoje aqui quem são os 24 anciãos, né? E quem são também os filhos materiais, tá certo? Então, em breve estarei trazendo outro estudo muito revelador para vocês. Espero que vocês possam ter gostado. Se inscreve no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, passe essas informações adiante para que várias outras pessoas possam ter acesso a essas informações e com isso possamos ter um grande número, né, de pessoas, né, que possam ter o conhecimento, né, revelado a elas, tá certo, pessoal? Então por hoje foi isso e em breve estarei trazendo, tá, mais um estudo desse livro aqui fantástico que se chama o Livro de Urântia. Quem quiser pesquisá-lo pode colocar no Google, botar Livro de Urântia PDF que você vai conseguir baixá-lo, tá certo? Então um grande abraço para todos e até mais.